Bom, pessoal, vamos dar início então. Bom dia para vocês novamente. E a gente vai começar então, dar continuidade à nossa aula. Vou preparar aqui para a gente compartilhar a tela. Para a gente dar início. Eu vou querer você. Beleza, estão vendo a tela aí? Pessoal? Tá, então vamos lá. Bom, a gente estava falando então crescimento econômico, né? Sobre o crescimento da população, que deu origem então aos conflitos, né, ambientais. Conflito, até a palavra não é a palavra adequada para se usar, mas aos impactos ambientais causados que o nosso ambiente vem sofrendo aí, não é de hoje, desde das três grandes ondas, né, que surgiram. Então, eu tenho um autor chamado Toffler, que ele fala um pouco sobre essas três grandes ondas, né? Foi primeiro a onda agrícola, né? Com o desenvolvimento de tecnologia, por exemplo, do arado. A população vem então sempre se tecnificando mais, vem desenvolvendo novas tecnologias e vem aumentando então a sua produtividade. A segunda grande onda foi a industrial, onde então eles passaram a produzir em larga escala, e aí começou então a utilização de recursos de forma mais acentuada, principalmente depois do modelo fordista e assim por diante. E a terceira é a onda tecnológica, é a onda que nós estamos vivendo ainda, né? Que é essa onda tecnológica, onde também várias tecnologias são desenvolvidas aí e não para, não tem mais volta, né? Tanto que hoje a gente está podendo ter essa aula exatamente por causa das novas tecnologias desenvolvidas. Bom, a gente viu também que as empresas estão se adequando, né, a esse novo modelo, porque caiu na consciência, né, das empresas que as atividades delas estão ligadas também às questões ambientais. Tanto que quando acontece um acidente ambiental com uma empresa, ela perde valor no mercado. A marca, o nome da empresa, né? Então, a gestão ambiental, ela implica, né, no reconhecimento de que o crescimento econômico ilimitado, ele conflita num planeta finito. Só pode levar, então, exatamente a um desastre. Bom, então esses recursos, a gente tem que ter na cabeça o seguinte, que são recursos finitos, certo? A gente não habitamos um país, a gente não habita um país, um planeta, né, onde os recursos são infinitos. Então temos que ter essa consciência que os recursos são finitos. E conforme foi dito na videoaula, né, existe no artigo 225 da Constituição e também na Comissão Mundial, um conceito de desenvolvimento sustentável que a gente pode utilizar os nossos recursos, mas temos que cuidar desses recursos para a próxima geração. Bom, então, como é que é trabalhado a sustentabilidade? Ela é trabalhada num tripé, né, do desenvolvimento sustentável, que a gente chama o tripé da sustentabilidade, que é o desenvolvimento econômico, o meio ambiente e a parte social. Então,
para você encontrar o equilíbrio dessa sustentabilidade, a parte social ela tem que ser socialmente justa, o meio ambiente tem que ser ambientalmente correto e essas empresas têm que ser economicamente viáveis. Não tem como você montar, criar o conceito de sustentabilidade da empresa sem que ela também tenha a sua parte econômica garantida. Tem que ser viável. Ninguém monta empresa para empatar ou para perder. Porém, tem que respeitar o ambiente e a parte social. Bom, e a gente viu também que os executivos dos novos tempos, eles precisam estar preparados para esse desafio de harmonizar essas preocupações. Então, vocês, hoje, ainda na academia, precisam conhecer esses conceitos de forma que, quando vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês possam utilizar esses conceitos. Bom, a gente vai ver mais para frente, numa próxima aula ou numa outra videoaula que eu devo fazer para vocês, exatamente isso. Conseguir, quando a gente entrar na parte da ISO 14000, conseguir identificar no processo, durante o processo produtivo, exatamente o local onde são produzidos os aspectos de impactos ambientais para que vocês possam sanar ou minimizar esses aspectos de impactos ambientais. Então, tudo é uma linha de produção onde se produz os aspectos de impacto ambiental. Por exemplo, o homem, por si só, somente a existência do homem já produz um impacto ambiental. E como podem ser esses impactos ambientais? Vocês acham que só se produz impacto ambiental negativo? Quem pode responder isso para mim? Também existe impacto ambiental positivo. Rolando uma aula online agora ao vivo aí. Te mandei o link da aula. Professor, repete a pergunta, fazendo um favor. Vocês acham que impactos ambientais, só existem impactos ambientais negativos? Não. Não. Existe positivo. Tem positivos também. Dá um exemplo, então, de um impacto ambiental positivo. Deixa eu pensar. Simplesinho, gente. Simplesinho. Quando você faz a segregação do seu próprio lixo doméstico, por exemplo, é um impacto ambiental positivo. Sim. Quando você... A utilização de produtos também. Quando a gente planta uma árvore. Exatamente. Bom, então, hoje no mercado de trabalho... Reciclagem também é um tipo de impacto positivo. Exatamente. Então, hoje, o que essas empresas estão procurando? Profissionais que já tenham esses conceitos, para que possam, então, ser esses executivos do futuro. Esses profissionais vão estar sendo agregados a essas empresas exatamente com esse olhar, por exemplo, de preservação. Custa muito caro para uma empresa um acidente ambiental. Então, hoje, as indústrias já têm esse conceito, as empresas já têm esse conceito muito bem formalizado para que possa sanar todos os impactos que essas empresas podem causar no ambiente ou, no mínimo, minimizar esses impactos que elas causam no meio ambiente. Então, o que vocês têm que ter em mente? Conhecer os conceitos, né? E se preparar para essa nova jornada, que além de vocês ter que desempenhar o papel de vocês como engenheiros, seja civil, seja elétrico, eletricista, né? Seja de produção ou químico, com essa visão de preservação do ambiente. Tratamento de água também entra como um impacto positivo, professor? Com certeza, com certeza.
Então, tudo que venha a ser benéfico tem alguém com o microfone ligado aí? Manda a foto aí que eu vejo certinho. Foi só isso mesmo que alterou na primeira, eu vejo que ela falou que tá tudo certo. Deixa eu procurar essa pessoa aqui. Não sou eu. Bom, vamos continuar. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Bom, então, o mercado está ávido aí por esses profissionais, né, que venham ser inseridos aí no mercado de trabalho. Bom, se a gente for prestar atenção, existe uma conta que ela não fecha muito, né? Qual conta é essa? O desenvolvimento econômico com o meio ambiente. Então, essa conta, ela não bate muito. Por quê? Porque os empresários estão atrás do quê? Do lucro, lógico, né? Ninguém monta aí uma empresa, ninguém abre uma empresa para empatar ou perder. A gente quer saber do lucro, lógico. Só que a que custo esse lucro, né? Em relação ao meio ambiente? Então, é isso aí que vocês vão ter que equacionar no mercado de trabalho como profissionais e engenheiros, certo? Então, é esse profissional aí que as indústrias estão buscando. E eu acredito que irá sair da nossa universidade profissionais aí com esse conceito, né? Bom, a expansão, então, da consciência coletiva com relação ao meio ambiente e essa complexidade das atuais demandas ambientais induz, então, um novo posicionamento em face a tais questões. É o que a gente está falando agora. Então, todos esses acidentes, tudo isso que a gente já viu aí, esses clássicos acidentes aí, trouxe, então, para dentro da sociedade empresarial, um novo posicionamento, né, em relação a essas tais questões. Onde eles passaram, então, a pensar que não é só a fábrica, a empresa, mas existe um planeta onde todos nós estamos inseridos e eles estão vendo aí, né, em relação a esses desastres, o quanto afeta não só o ser humano, mas como também os outros seres vivos que habitam nesse planeta. Então, por isso, esse novo posicionamento a essas questões. Bom, então a gestão ambiental e da responsabilidade social para um desenvolvimento que seja sustentável, econômico, social e ecologicamente, elas precisam de executivos que tenham conhecimento das novas regras ambientais. Quem aqui já se preocupou em entender melhor como é que funciona esse modelo de gestão que esse meio agora procura, né? Essa gestão da parte ambiental. Quem aqui já se interessou em ler sobre, conhecer essa ISO 14000, para que ela é destinada? Alguém de vocês já se interessou por isso? Já buscou informações sobre isso? Vamos lá, pessoal. Já, Kleber. Já sim. É sobre a prática da gestão ambiental na empresa. Tá, e aí, o que vocês acharam sobre isso? Vamos lá, pessoal, participar da aula. A ISO 14000, ela tem a sua preocupação ambiental, mas também é um marketing, né? Para quem tem a certificação.
Ela tem os benefícios dela, né? Que ela traz também, apesar de a parte empresarial, a maioria deles encarar ela como um custo, mas ela traz um benefício gigante, né? Por isso que essas empresas adotam. Benefício e segurança, né? Exatamente. A segurança é a segunda parte, né? Eles estão preocupados mesmo com o benefício que ela traz também, que é gigante, né? Mesmo porque quando Uhum. você implementa um sistema de gestão ambiental, ele traz junto com ele uma redução de custo. Por isso que a gente fala que a ISO 14000, o sistema de gestão ambiental, ele meio que se paga ao longo do caminho, exatamente por quê? Porque quando você mapeia a sua linha de produção, consegue identificar os locais aonde são onde acontece os aspectos de Os impactos impactos. ambientais, faz faz a remodelagem e busca uma solução, automaticamente você vai estar fazendo o quê? Uma redução do seu custo. Então, o sistema de gestão ambiental, junto com a ISO 14000, ele traz uma redução do custo, uma proteção para o ambiente, aonde as empresas fazem o marketing. Mais na frente, a gente vai ver mais profundamente sobre o sistema de gestão ambiental e a ISO 14000. E aí a gente vai começar, então, a entender o processo todo. Lembrando que a gente saiu de uma visão totalmente, como é que se diz? Uma visão mecanicista, uma visão sistêmica, entendendo que o planeta ele é sistêmico. Então, quando a gente sai da visão mecanicista e vem para uma visão sistêmica, a gente consegue enxergar aquilo que eu falei para vocês na primeira aula que a gente teve. O entorno e os seres que ali habitam. Bom, parece bobeira, né? A gente se preocupar com os outros seres, com os outros organismos que se habitam. Mas não é bobeira, não. Por exemplo, existem relações entre esses organismos que estão ali trabalhando para o ser humano de graça, a gente nem se dá conta disso, mas essas relações entre esses organismos produzem, então, por exemplo, as condições de sobrevivência para o ser humano, por exemplo. Se não tiver essa relação entre esses organismos, por exemplo, você não vai ter um solo fértil para você poder plantar, para você poder colher e alimentar o ser humano, por exemplo. A gente nem se dá conta disso. Bom, além de ser incluída em cursos de especialização, essa disciplina, ela busca, então, outros programas, como MBA, mestrado, doutorado, sobre essa tal gestão ambiental e sustentabilidade. Bom, e isso deve fazer parte do seu currículo. Por quê? Quando você estiver no mercado de trabalho, o currículo vai ser analisado quando você for fazer uma entrevista. Então, é bom que vocês, como profissionais daqui a pouco no mercado de trabalho, tenham isso no currículo de vocês. Bom, então o empresário executivo, para enfrentar os novos tempos, ele deve ter capacidade de análise, interpretação e correlação. Então, um gestor com consciência ecológica é socialmente responsável. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, que vocês, no mínimo, saiam com essa consciência ecológica e também socialmente responsável. Como? Entendendo que existe o entorno de tudo, existem outros organismos também habitando aqui que nós devemos preservar. Então, uma gestão ambiental e de responsabilidade social é o exame e a revisão das operações de uma organização da perspectiva ecológica profunda ou de um novo paradigma. Então, nós estamos vivendo esse paradigma, né? Então, a gente não pode simplesmente sair produzindo e sem se preocupar para onde vai os resíduos gerados, os efluentes gerados, a parte que trata da poluição do ar, por exemplo.
Então, são coisas que nós temos como temos que ter consciência, né, de que temos que fazer essa gestão e temos que preservar. Bom, então por que uma organização deve implementar um SGA? Por que na concepção de vocês, no olhar de vocês hoje, uma organização, uma empresa, ela deve implantar um SGA? Quem é que pode responder isso? Vamos lá, Gabriel, Cíntia, Luiz Otávio. Professor, eu acho que pelo próprio estruturamento mesmo da empresa. Ter uma gestão ambiental ajuda, vamos falar assim, na implantação. Igual de uma empresa de celulose e papel ou de uma empresa que lida com assuntos papeleiros. Vou dar exemplo da Schweitzer Maduit. Se eles não tivessem ali o controle de água, no caso, que é o que eles utilizam para suporte, será que eles poderiam estar ali no mesmo local que eles estão ou não? Porque se eles não trabalharem com sustentabilidade, não adianta de nada. Quem mais pode dar alguma opinião? Eu também penso que quando você tem por exemplo, uma gestão ambiental, você pode sempre ter a matéria-prima. Igual como ela citou o SWM, porque se ele não reflorestar, ele, por exemplo, vai chegar uma hora que ele não vai ter a própria matéria-prima para a produção. Acho que isso também é um fato bem interessante. Além de ter leis também que sempre fica em cima para também não prejudicar outras pessoas que possam ser assim no mesmo ramo, e tem também o produto que a outra empresa produz e ela vai consumir também. Muito bem. Luiz? Eu acho que vai mais assim pela qualidade de vida, né? Porque se você preservar e você fizer um uso melhor dos meio ambiente, né? Você tem uma qualidade de vida melhor, você tem um ar mais puro, né? Você tem um solo melhor, você tem uma alimentação mais saudável, né? Eu acho que isso aí... E fora imposto também, que você ganha um desconto de imposto que ajuda muito na empresa, né? Mas aí a empresa hoje passa por uma dificuldade muito grande. Se você tiver um desconto bom no imposto, dá para você melhorar muita coisa, dá para fazer bastante coisa com esse desconto de imposto aí. Além de você preservar a natureza e ter uma qualidade de vida melhor para todo mundo, né? Mas essa sua fala aí é com uma visão de empresário? Você acha que os empresários têm esse pensamento? Claro, toda empresa tem que ter lucro, tem que gerar lucro, né? Pagar os funcionários, para ter renda, para essas coisas. Ô, Kleber. Pois não. Kleber, eu acho que para empresa, o maior benefício ele tem que ser a parte de lucro, não tem jeito. A empresa ela vai se preocupar com a questão ambiental, ela vai se preocupar com o marketing, mas se isso não trouxer para ela um retorno financeiro, acho que dificilmente ela vai embarcar nesse projeto. Quem é que está falando aí? Marcelo. Marcelo, exatamente, Marcelo. É isso que eu queria ouvir. Por que eu queria ouvir? Na verdade, a cabeça do empresário é isso daí. Se você for abrir uma empresa hoje, o seu planejamento e a sua visão é para a busca do lucro. Certo? Sim. É isso aí, não tem outra. Se eu for abrir uma empresa, como é que eu vou abrir uma empresa que quando eu começo a fazer o planejamento dela, no final do meu planejamento, ela disser para mim que ela vai dar lucro zero, eu não vou abrir. Porque é abrir e quebrar. Concorda? Sim. Beleza. Quando eu consigo fazer um planejamento em que essa empresa traz para mim lucro e eu consigo enxergar lá na frente que quando eu vou buscar um sistema de gestão ambiental e começo a entender como é que é o funcionamento desse sistema de gestão ambiental, eu consigo enxergar nele que pode me dar outras oportunidades, por exemplo, de competir no mercado. Lógico, no meu planejamento, vamos supor, vou usar um exemplo aqui de Vassouras.
eu formatei uma ideia de uma empresa. E essa ideia é aqui para Vassouras e região. Então, esse é o meu mercado de atuação, correto? Então, eu fiz o planejamento e ele vai me dar um lucro dentro desse mercado de atuação. Beleza. Só que, além de eu estar nesse mercado aqui, há outras possibilidades de mercado que o SGA pode trazer para você. Seria um mercado internacional, por exemplo. Seria novos mercados, novas empresas. Por exemplo, quando você... vamos supor que eu produzo algum equipamento aqui, alguma coisa, eu presto um serviço. E eu quero entregar o meu produto, o meu serviço, por exemplo, uma multinacional. Se eu não tiver uma certificação e não tiver um SGA, eu não vou conseguir pegar esse mercado dessa multinacional. Por quê? Porque provavelmente essa multinacional ela já é certificada. E o que a ISO vai trazer para mim? Ela traz o seguinte: quem está certificado, o seu fornecedor automaticamente também tem que estar certificado, porque ela amarra todos os pontos de uma tal forma em que, quando você certifica, desde o seu fornecedor até você entregar o seu produto lá na outra ponta, todo esse processo ele é mapeado. Então, eu não posso, por exemplo, uma multinacional certificada, eu não posso comprar a minha matéria-prima de qualquer empresa. Eu só posso comprar a minha matéria-prima de uma empresa que está certificada a me entregar uma matéria-prima certificada, entendeu? Então, se eu quiser entrar nesse mercado, eu vou ter que buscar uma certificação. Então, o SGA, ele trabalha muito bem nessa concepção de abrir novos mercados também, para você crescer a sua empresa. E ir atrás do lucro que o Marcelo falou. Até então, a minha empresa era formatada para Vassouras e região. Agora, eu consigo entrar em outro estado, eu consigo entrar em outro país, por exemplo. Por quê? Porque eu fui buscar uma certificação e também tenho um sistema de gestão ambiental rodando dentro da minha empresa. Uma outra questão que o SGA traz também é a parte exatamente quando você consegue, então, implementá-lo ele dentro do seu empresa. E aí você vai fazer o quê? Trabalhar toda essa parte da sua linha de produção, mapeá-la, né, de uma forma em que você consiga minimizar e tornar ela mais eficiente. Quando eu digo tornar ela mais eficiente, por exemplo, vamos supor, eu tenho lá o meu processo de produção, minha linha de produção. Chega a minha matéria-prima. Bom, então eu vou começar a mapear desde a chegada da matéria-prima. O estoque, como é que vai estar, como é que ela vai ser estocada, porque existe perda de estoque. Então, o SGA é uma ferramenta em que faz todo o acompanhamento, todo o mapeamento, desde a chegada da matéria-prima até o produto final, a entrega do produto final. E aí eu começo a enxergar o quê? Ele me dá a capacidade de enxergar as falhas que eu tenho dentro do meu processo. E essas falhas eu vou conseguir corrigir. Automaticamente, vou corrigir as falhas que eu posso supor que eu tenho no meu estoque, diminuir minhas perdas, por exemplo. Aí esse produto, essa minha matéria-prima entra na minha linha de produção, aí no primeiro processo, por exemplo, eu tenho uma perda de 30% da minha matéria-prima na produção do meu produto, no primeiro setor da minha linha de produção, eu tenho 30% de perda. Então, eu já identifico ali que eu tenho 30% de perda, e o que eu vou fazer? Eu vou melhorar esse primeiro processo, aonde eu reduzo essa perda, por exemplo, para 10%, 15%. Então, quando eu chegar no final do processo, mapeando todo o meu processo, que é o que o SGA proporciona, eu vou ter, no final, uma economia no meu custo, por exemplo. Um outro exemplo que eu vou citar, o SGA, ele também te proporciona você entender que vamos supor que eu utilizo água no meu processo, muita água, no caso da empresa. Quem citou a empresa de papel celulose? Foi a Cíntia? Foi você, Cíntia, que citou? Foi. Foi, né? Então, Professor. Então, usa muita água no processo. Bom,
Se eu não tenho um sistema de gestão ambiental, o que vai acontecer com essa água do meu processo? Essa água vai ser descartada como efluente no próximo riacho. Sim, sim. Correto? Correto. Porém, vamos supor, então, que dentro desse processo eu utilizo aí 32 milhões de litros d'água mês. Certo? Certo. Se eu tenho um sistema de gestão ambiental, eu vou conseguir identificar a quantidade de água que eu uso dentro do processo e para onde ela vai. Certo? Então, a que ela acabou de passar no processo, ela vai ser descartada como efluente num córrego qualquer ou num rio qualquer. Porém, o sistema de gestão ambiental vai me apontar que eu gero um efluente de 32 milhões de litros d'água. Então, o que ele vai me proporcionar? Eu tenho que corrigir isso. Como? Primeiro, fazendo um tratamento dessa água que já passou pelo processo. Então, ela entra uma água teoricamente boa para o processo, e ela vai passar por todo o meu processo e vai ser descartada. Por ser descartada, ela já está contaminada pelo meu processo. Correto? Sim, por causa dos aditivos químicos. Exatamente. Então, se eu descartar ela in natura, depois de passou no meu processo, no córrego ou no rio, o que a minha empresa está cometendo? Um crime biológico. Um crime ambiental. Não é biológico, não. Um crime ambiental. Ambiental, Certo? desculpa. Certo. Então, olha só. Primeiro, sanção e multas, penalidades pela legislação ambiental que eu vou estar correndo. Então, o SGA me dá a possibilidade de eu identificar isso. Então, olha só. Primeiro passo, vou reduzir a multa e as penalidades. Isso o SGA vai me trazer. Por quê? Porque eu vou ter que tratar esse efluente antes de eu descartar ele no rio, por exemplo. Então, eu vou ter que construir, por exemplo, uma estação de tratamento que possa tratar essa quantidade de efluente que vai ser descartado. Certo? Aí é o seguinte, qual estudo mais, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo que eu estou citando da água, por exemplo, o SGA pode trazer também? Bom, a qual nível de pureza, por exemplo, essa água pode ser utilizada no meu processo? Por exemplo, se eu vamos utilizar nosso estado aqui, por exemplo, né? A nossa água vem da SEDAI, beleza? Então, ela tem uma certa qualidade aí nessa água. Então, essa água vai ser jogada no meu processo. Então, ela vai ser contaminada durante o meu processo. Aí eu vou descartar ela. Certo? Se eu tenho um laudo da qualidade dessa água quando ela entra no processo, e aí eu vou ter que tratar ela, o tratamento que eu vou dar nela é exatamente o tratamento que a legislação me diz que eu possa descartar no ambiente. Beleza? Porém, se eu tenho a análise dessa água quando ela entra no meu processo, por que eu não posso tratar ela para retornar com ela no meu processo? Então, olha só, desses 32 milhões de litros d'água que eu citei de exemplo aqui, que a gente vai estar utilizando no processo, se eu conseguir reutilizar 50% dela de novo no processo, fazendo a reutilização dessa água, eu estou economizando 50% de água. Então, eu estou deixando de gastar com a empresa, SEDAI, por exemplo, 50% da água que eu uso no meu processo. Então, existe 1001 motivos para uma organização, uma empresa, implantar um SGA. Então, ele traz vários benefícios para uma empresa. Por exemplo, resíduos sólidos. Nessa empresa, eu tenho 30% de perca logo no primeiro processo. Então, quando chega lá no final da minha linha de produção, eu consigo identificar pelo SGA que eu perco daquela matéria-prima original que entrou na minha linha de produção, 45% dela, quase 50% dela, eu perco dentro do processo. Em forma de resíduo, por exemplo. Resíduo sólido. Por que eu não posso reutilizar esse resíduo no meu processo novamente, se isso for possível? Ah, mas eu não consigo reutilizar. Beleza. O que é lixo para vocês? Quem pode me definir o que é lixo? Lixo para mim é o que não pode ser utilizado mais. Que não pode mesmo ser utilizado. Não pode ser reaproveitado. Vamos colocar assim. O que mais?
Quem mais? Pode falar? O que é lixo? Luiz? Lixo, eu acho que é tudo que é descartado, né? Que a pessoa não quer mais. Rayane? Possa ser aproveitado. Então, lixo eu acho que é algo que realmente não tem nenhuma utilidade. Quem falou aí? O Marcelo? Thiago Genini. Beleza. Quem mais? Lisnane, Eduardo, Fernanda, Marina, Jennifer, Thalita. O que é lixo? Nicole, o que é lixo? A turma está tudo dormindo ainda, hein? Bom, galera, lixo é tudo aquilo que não serve mais para mim. Correto? O que não tem mais serventia para mim ele é lixo. Ele pode ser descartado. Porém, para outras pessoas, o meu lixo, que eu entendo que seja lixo, que não serve mais para mim, pode servir para outras pessoas. Certo? Vou dar um exemplo de uma empresa aqui de Vassouras mesmo. Tem aqui uma empresa de papel. Ela também produz sacola plástica. Então, ela compra aqueles granulados de plástico. E aí, ela compra um material já reciclado. Então, o que foi lixo para alguém é matéria-prima para essa empresa. Certo? Virar novo. Exatamente. Então, se eu tenho nessa linha de produção, por exemplo, quase 45% de resíduo sólido dentro do meu processo, se eu conseguir reutilizar uma parte desse material de novo na minha linha de produção, ótimo. Se eu não conseguir, de repente, esse meu resíduo sólido, que vai ser descartado de alguma forma em algum lugar, ele pode ser matéria-prima para outra empresa. Então, isso o SGA proporciona para as organizações que implantam ele também. Por exemplo, como é que funciona esse sistema de gestão ambiental? O que é esse sistema de gestão ambiental? Alguém tem uma ideia do que seja esse sistema? É um software de computador que você instala no computador, por exemplo, e você começa a alimentar ele de informações para poder rodar esse sistema? Quem é que tem uma ideia do que seja esse sistema de gestão ambiental? Esse é um planejamento que tem na empresa, né? Criado para poder não prejudicar dentro, no caso. Assim, o que eu vi ali na Schweitz foi assim, eles planejam determinadas fases de como que eles vão tá fazendo os tratamentos. Então, para mim, é uma implantação de um planejamento dentro da empresa. É assim que está falando, né? Ô, Kleber, o PDCA não está diretamente relacionado ao SGA? Calma, Gabriel. Não, mas então, o SGA não seria isso? Calma, Gabriel. Quem mais? Quem mais? Isabela, Holanda? Não falou nada ainda. O que você acha que é esse sistema de gestão ambiental? Rafael, Pérez, Rayane, Iago, Jennifer, Thalita. Vamos lá, gente. Eu acredito que esse SGA numa empresa também seria um setor só elaborado só para isso também. Mas acrescentando o que a Cíntia falou. Mas o que seria esse um sistema? Planejamento. Não, um setor da empresa que tem um conjunto de pessoas para elaborar como seria aplicado na empresa. Bom, então o que é o SGA? Como poderia, através dos projetos e tal. Vocês conhecem o ciclo PDCA? Né, Gabriel? Conheço. Então, quem mais conhece?
Ora, o Gabriel. Eu conheço também. Exatamente. Nós utilizamos esse ciclo aí para fazer a pão de macarrão. Bom, então olha só. O sistema de gestão ambiental, ele nada mais é do que o ciclo PDCA, certo? E documentações. A Cíntia foi muito precisa quando ela disse o seguinte: planejamento. Exatamente. O que significa PDCA? Professor, não lembro. Eu estudei sobre isso, controle de qualidade, mas não lembro disso. Caramba. Eu estudei sobre isso quando eu fiz celulose e papel. Agora eu não lembro muito bem, não. Eu até fui procurar aqui. PDCA significa plano, né, de planejamento. Lembrei. Acabei de olhar aqui. Do de executar, cheque de checagem, né, e action de ação. Né? Então, o que é o sistema de gestão ambiental? O sistema de gestão ambiental ele é simplesmente isso aí, PDCA, o ciclo PDCA. Então, você vai planejar, né, como é que você vai executar isso, e dentro do seu planejamento vai existir a sua política ambiental, né? Até onde você quer chegar com a sua proteção ao meio ambiente, a sua gestão desse ambiente, né? Através da sua linha de produção, através do seu processo produtivo. Você vai executar, né? Executar, vai checar se tudo aquilo que você planejou e executou está sendo atingiu as suas metas, né? E na ação, se não atingiu, volta para o planejamento de novo, você replaneja, executa de novo, checa de novo, e é um ciclo contínuo, uma melhoria contínua. Isso é o SGA. Certo? Então, por que então uma organização deve implementar o SGA? Depois dessas informações todas. Não entendi a pergunta, professor. Por que uma empresa, então, uma organização deve implementar, então, um SGA? Para não embolar mesmo a empresa. Porque se não tiver o ciclo, também não adianta de nada. Não adianta, vamos supor, ter uma execução sem antes ter a ação, no caso, sem antes padronizar o que tem que fazer. Vamos botar assim. Tem mais? Pode responder essa questão aí que está na tela de vocês. Por que uma organização deve implementar um SGA? Vamos lá, galera. Então, vamos lá. Há inúmeros motivos, né? Primeiro, definição e exigência de clientes. Lembra que eu falei que existe um mercado que tem preferência por consumir produtos de empresas que se preocupam com o meio ambiente? Então, existe um mercado. Então, exigência de clientes. Vamos supor que seu cliente é uma empresa que já é certificada ISO 14000, já tem um sistema de gestão ambiental rodando. Para você atender esse cliente, automaticamente você tem que ter implementado também. Então, novo mercado. Então, para você conseguir também novos mercados. Bom, aqui, o interesse em conquistar ou ampliar mercado. Um outro quesito, interesse em demonstrar bons resultados ambientais para a população, clientes e vizinhos. Então, há vários motivos que as organizações devem implementar o SGA. Bom, perguntas para verificar se há necessidade, então, de implementar um sistema de gestão ambiental. Bom, a organização ela precisa atender alguma legislação ambiental? Primeira coisa que você tem que observar.
Você está infringindo a lei ambiental? A organização está infringindo a lei ambiental? Se ela estiver infringindo a lei ambiental, automaticamente eu acredito que você está precisando implementar o SGA. A organização está necessitando melhorar sua performance ambiental? O gerenciamento das condições ambientais da organização constitui responsabilidade profissional? Bom, o gerenciamento ambiental está demandando muito tempo dos profissionais e recursos da organização? Os objetivos empresariais da organização envolvem objetivos ambientais? Bom, se alguma dessa resposta for sim, a organização necessita da implementação do SGA. Correto? Deu para entender até aí? Sim, professor. Bom, então é vital para que um SGA tenha êxito que a sua alta administração esteja bem conscientizada das vantagens desse processo. Bom, quando a gente fala então do SGA, é aquilo que eu falei lá no início. Algumas empresas ainda encaram o sistema, a implementação do sistema de SGA ainda como um custo para a empresa. E, na verdade, ela é um custo mesmo. Um custo que vai ser dissolvido depois da implementação. Bom, ela vai trazer retorno. O SGA vai trazer o retorno para a empresa de volta. Porém, no primeiro momento, na implementação dele, é um custo meio alto, né? Meio salgado. Bom, mas por que ela fala assim que a alta administração ela tem que estar conscientizada das vantagens do processo? Essa alta administração ela tem que estar conscientizada por quê? Primeiro, é aquela relação, né? Corta-se custo e aumenta-se lucro. Então, como é que eu vou implementar um sistema de gestão ambiental na minha empresa, sabendo que ele é um custo para a minha empresa? As empresas elas têm tendência em cortar as despesas para aumentar o lucro e não aumentar as despesas. Mas aí precisa conhecer das vantagens do processo. E quais são as vantagens do processo? A gente viu aqui, ó. Definir interesse em conquistar e ampliar mercado, por exemplo. O marketing ambiental que pode ser utilizado. Cadê? Onde é que eu estava, hein? Calma aí. Já perdi aqui no slide. Aqui. Calma aí, deixa eu ver aqui que tem gente aqui no chat aqui falando. Tá. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, essa auto-administração, ela precisa ter a consciência, então, das vantagens desse processo. Não só isso, né? A imagem da empresa melhora quando você estabelece, então, esse SGA. Então, com essa, por exemplo, quem pode citar aí um exemplo de uma empresa que ela tem um grande valor de mercado e ela não produz absolutamente nada. Nada, nada, nada. Que empresa é essa? Pessoal, vocês estão vivos? Ô, professor, só não sei a questão. Oi? Ô, professor, só não sei a questão, porque eu não sei, não. Essa empresa aí que você tá falando, não sei não. Estou esperando você falar qual é a empresa aí. Comunicação, não? Não. Não sei, Repete a pergunta, por favor. é que ela é uma empresa. Existe uma empresa aí que ela tem um alto valor de mercado e ela não produz exatamente nada. Nada. E é a segunda ou
A primeira... já está chegando na primeira posição já. Mas segunda, eu tenho certeza que ela é de valor comercial. Google. Mas não produz o quê, professor? É a Google? Ela não tem produção nenhuma. Google, então. Uber, de repente. Não. É mais valiosa que a Google e é mais valiosa que o Uber, por exemplo. Facebook? Não. A Disney? Não, a Disney produz entretenimento. Essa não produz porra nenhuma. Deixa eu pensar. YouTube? Não. Alguém já ouviu falar da Amazon? Amazon? Amazon. Ah, sim. Amazon. É verdade. Ela só vende. Amazon. Tipo, revende. Uhum. Não, ela nem revende. Amazon. A única coisa que ela faz, ela organiza o processo. Só isso, de venda, compra e venda. E entrega. Ah, teve uma vez que meu colega falou isso mesmo. Só É isso. verdade. Ela só gerencia o processo de compra, venda e entrega. Só isso. Mas aonde que ela agregou valor? No produto? Em anúncio. Estratégia, Bruce? Não, ela não agregou valor no produto dela porque ela não Logística, produz. né? Oi? Logística. Não. Ela agregou valor na marca. Eficiência. Exatamente. Ela foi eficiência e agregou valor na marca. Por isso, Quem foi que falou? hoje você, por exemplo, não consegue mensurar o valor que tem a marca da empresa Amazon. Por quê? Porque ela agregou valor exatamente na marca. Fazendo o quê? Marketing, marketing e marketing. E ela usa no SGA, por exemplo. Ah, mas onde se encaixa um SGA na Amazon? Quem tiver curiosidade, entra no site e procura. Ah, vou procurar agora. Bom, então existe... vamos voltar aqui para esse slide. É vital para que o SGA tenha um êxito que a alta administração seja conscientizada dessa vantagem desse projeto. Bom, ele precisa entender que o SGA vai trazer retorno para ele. Porque o SGA ele só vai funcionar se a alta administração comprar a ideia. Se os caras não comprarem a ideia, ele não vai funcionar, porque ele depende de pessoas e de recursos. Certo? Recurso financeiro e recurso físico. Recursos humanos, para que isso aconteça. Então, se a alta administração não comprar essa ideia, o SGA não vai funcionar. Certo? Então, a alta administração ela precisa conhecer essas vantagens. Legal? Bom, então a implantação em médias e pequenas empresas possui então vantagens, considerando que nelas tudo é mais rápido, linhas de comunicação e estrutura menos complexas. Por que é muito mais fácil implementar então o SGA em médias e pequenas empresas do que em grandes corporações? Por que é mais fácil implementar o SGA em médias e pequenas empresas do que em grandes corporações? Tamanho da equipe. Exatamente. É mais fácil você controlar menos pessoas do que muito. Exatamente. Então, olha só. O processo também pode ser menor, né? É mais fácil de você identificar as causas dos impactos ambientais, em qual momento da sua linha de produção causa um aspecto de impacto ambiental. Então, é mais fácil de você implementar, porque menos pessoas que você precisa treinar e menos pessoas que precisam adquirir esse conhecimento para a implementação do SGA. Então, por isso que é mais fácil. Então, a linha de comunicação é mais rápida, a estrutura é menos complexa do que você chegar numa empresa aí com 30, 32 mil funcionários exatamente, implementar isso daí. Bom, então a definição da necessidade de implementar o programa é a opinião de um grupo de pessoas das empresas. Então, e não a interpretação subjetiva de uma única pessoa. Bom, então o que o SGA traz também de novidade? Por exemplo, numa empresa que não tem um SGA, quem é o responsável pela linha de produção, por exemplo?
o gerente de produção, concorda? O supervisor de saúde de produção também, professor. Também. Então, a pessoa que está responsável ali, ela é responsável por todo o acontecimento da linha de produção. Por exemplo, se acontece um acidente ambiental, somente aquela pessoa é responsável por isso. Já com o sistema de gestão ambiental, isso não acontece mais. Por quê? Porque são grupos, é formado um grupo de pessoas, né, de dentro da empresa, que vão ser os gestores desse sistema de gestão ambiental. Então, de todo o setor que existe da empresa, pelo menos vai ter uma pessoa que vai fazer parte desse sistema de gestão ambiental. Então, por exemplo, se eu tenho 5 setores na minha empresa, uma pessoa de cada setor vai fazer parte do grupo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estruturar esse grupo, vou passar as informações, e esse grupo, então, vai para o seu setor, vai começar, então, a fazer as observações. Num primeiro momento, é observação mesmo. Observar como é que funciona a linha de produção, tentar identificar quais são, dentro do processo dessa linha de produção, onde acontecem os aspectos de impactos ambientais. A partir desse momento que eu identifiquei, volta então com essa identificação para dentro desse grupo e vamos buscar a solução para sanar essa deficiência que tem na linha de produção. Então, se por um acaso aconteceu um acidente ambiental, não é mais uma interpretação só de uma pessoa, e sim de um grupo. Então, é mais fácil um grupo de pessoas identificar aonde está o erro do que uma pessoa só. Certo? São várias visões do mesmo processo, aonde pode trazer algum benefício para sanar esse problema. Vou citar um exemplo de uma linha de produção. Eu acho que o Luiz Otávio deve ser o cara que deve conhecer, por exemplo, do que eu vou falar agora. Vocês são mais novos, desculpa, mas eu estou na casa dos quarentão, então eu acredito que vocês ainda não chegou a pegar, não. Existia uma empresa multinacional até, chamada de pasta de dente, chamada Colinos. Alguém já ouviu falar? Eu não, pelo amor de Deus. Nunca ouviu falar? Não. Da caixinha amarela? Eu já. Escrito de Só verde? conheço Colgate, Sorriso, Close-Up. Era antiga. Então, Colinos era antes da Sorriso. Ah, é? A Sorriso é a antiga Colinos. Sabia disso não? Exatamente. Eu morri sem saber. Pra você ter noção, o tubo de pasta não é igual esse que tem agora não, de plástico não. Ele era de alumínio. Isso eu sei porque a minha avó me falou. Isso eu sei. Então essa antiga Colinos, ela tinha um problema sério na sua linha de produção. Qual era esse problema? Algumas embalagens, por exemplo, a pasta era injetada dentro desse tubo de alumínio, né, que era o tubo da pasta de dente, e depois era colocada numa caixinha de papelão, né, igual as que tem hoje no mercado. E essas caixinhas eram formadas em lotezinhos e colocadas em uma outra caixa maior, né, com esses lotezinhos, para ser entregue no supermercado, no comércio. O que estava acontecendo? Estava acontecendo que algumas caixinhas dessas de papelão, que era para ter o tubo dentro, estava sem o tubo. Então tinha um erro ali no processo em que não estava chegando, estava indo caixinha de papelãozinha, né, vazia para o comércio. E aí chamaram então os engenheiros, né, para sanar esse problema. E faz isso, faz aquilo, vamos fazer aquilo, vamos instalar sensores, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê, e resolveram lá a situação do jeito deles, sem se preocupar com quem está ali no dia a dia no chão de fábrica, né, no setor. E, no primeiro momento, deu-se a entender que estava sanado esse problema. Só que começou a aparecer de novo no comércio, caixa vazia, sem o tubo dentro. Aí o gerente foi chamado, né? Por que está acontecendo isso? Foi modificada a linha, não sei o quê, colocou sensor, fez isso, fez aquilo outro. E aí perguntaram então
resolveram perguntar, então, para o chão de fábrica, né, que é o cara que está ali no dia a dia, naquele setor, o que poderia ser feito, por que estava acontecendo aquilo. E o cara deu uma sugestão muito simplista, mas muito simplista mesmo, para resolver aquele problema. O cara pediu exatamente 2 jatos de ar na linha. O que acontecia? O cara, eles colocaram então esses 2 bicos de jato de ar na linha de produção e toda vez que a caixinha passava era disparado esse jato de ar. A caixa que estava vazia saía fora da linha de produção e parou então de acontecer os casos de caixa vazia. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando existe várias pessoas pensando na linha de produção, há resolução mais satisfatória, porque o engenheiro que foi lá pensar sozinho, ele, vamos pôr um sensor aqui, sei lá, o que eles resolveram lá, colocar o sensor, essas coisas, para tentar evitar esse erro. Quando ele juntou o grupo daquela linha de produção, por exemplo, para conversar, um simples bico de ar resolveu o problema. Então, parou de ir caixas vazias sem o tubo dentro. Por quê? Porque outra visão. Então, por isso que o SGA trabalha em grupo. Então, já não é mais uma pessoa só que vai essa interpretação. São várias pessoas. Então, foge da mão de uma pessoa. Então, o erro também minimiza. Certo? Então, o SGA ele é um processo que demanda um pouco de tempo de implementação, exatamente porque essas pessoas vão ser treinadas antes. Então, se estabelece uma política ambiental, e aí forma-se o grupo gestor, e aí esse grupo vai ser treinado, para depois esse grupo passar o chão de fábrica para cada um do seu respectivo setor. Então, ao implementar um sistema de gestão ambiental, as primeiras perguntas da auto-administração da empresa são: quais as vantagens desse sistema? Bom, as vantagens a gente tem que deixar bem explícitas e apresentar para a auto-administração quais são as vantagens. Então, quais as demandas que esse sistema requer, né? Então, a resposta pode ser prematura. Então, alguma situação deve ser avaliada. Tipo de processo produtivo, forma de gerenciamento ambiental, situação atual da empresa, acessos a novos mercados e melhorias competitivas empresarial. Então, quando a gente começa, então, a apresentar para a auto-administração esses questionamentos, a gente passa, então, para eles a confiança de que esse sistema vai trazer o retorno para eles. Por exemplo, como é que a gente vai fazer o gerenciamento ambiental? Qual é a política da empresa? Tudo parte da política ambiental da empresa. Então, o SGA ele é formalizado da seguinte forma: ele começa com a política ambiental. Primeiro se estabelece a política ambiental. O que a empresa quer? Aonde a empresa quer chegar com as questões ambientais? A empresa está sofrendo muitas multas, então a gente está infringindo a lei. Então temos que cumprir no mínimo a legislação. E aí você começa então a elaborar a política ambiental da empresa. A empresa precisa melhorar a sua imagem com seus clientes em relação à parte ambiental. O que nós devemos fazer? Qual vai ser a nossa política? Então, se vocês pegarem e entrar nessas empresas aí, no site dessas empresas, vocês vão ver que todas elas têm uma política ambiental estabelecida. Por quê? Porque o sistema de gestão ambiental ele vai girar através da política ambiental, em torno da política ambiental. A política ambiental vai dizer e vai nortear para onde esse SGA tem que caminhar. Certo? Então, alguns mercados, por exemplo, estão impondo condições, por exemplo, no mercado automobilístico americano e europeu. Qual é a imposição deles? Isso aí vai ficar para a próxima aula. E aí a gente vai ver quais são as vantagens desse SGA implementado. Vamos trabalhar também uma outra questão, que é a do planejamento. Por exemplo, quando a gente fala da nova ética ambiental atual, certo?
Como é que trabalha essa nova ética? Essa nova ética ela é uma consciência ambiental, a nova consciência ambiental, através da educação ambiental. Primeiro que nós fomos educados ambientalmente. Concorda? Concorda que nós não fomos educados Concordo. ambientalmente? Concordo, professor. Não fomos. Sabe por quê que nós não fomos? Por exemplo, quando eu era garoto, né? Isso eu ouvia dizer que a água nunca iria acabar. Né? Alguém já ouviu isso? A água não vai acabar nunca. Quem concorda que a água vai acabar ou não? A água vai acabar um dia, sim. Com certeza. Ainda mais das formas que a gente utiliza. Você acha que a água vai acabar, Cíntia? Se a gente não tiver uma gestão de sustentabilidade, com certeza vai acabar, professor. Então, para a gente encerrar a aula num debate fervoroso aqui. Quem concorda com a Cíntia que a água vai acabar? Eu acho que, na verdade, ela não vai acabar. Eu discordo. Agora não vai também acabar, não. discordo. Quem vai acabar é a gente. Eu discordo porque o mundo tem muito Você é mais. culpado do Gabriel. O planeta Terra é composto Não, por mas- O problema Não. é que a água vai se tornar cara, entendeu? Vai se tornar Eu muito já cara. não acho que vai se O tornar processo de dessalinização, tirar o sal da água, vai se tornar um processo muito caro. Então a gente não vai poder ter tanta água. Mas acabar não. Mas esse processo ainda está em estudo, ainda não está Não, negativo. totalmente efetivo. Negativo, esse processo já funciona há muito tempo. Calma. Funciona, mas não está ainda totalmente efetivado. Calma, vou tirar o compartilhamento para a gente manter uma ordem. Então, calma aí. Alguém levantou a mão aqui. Quem é que levantou a mão? Julie. Acho que foi a Julie. Juliane, pode falar. Eu acho que vai acabar, sim. O que a gente tá usando, o aquecimento global. Eu acho que sim. Quem mais? Kleber, eu acho que não acaba, não. Porque e a questão da resiliência? Depois que os seres humanos morrerem, o planeta vai se restaurar, ué. Então não acaba, né? O que vai acabar é a água utilizável. A água potável, a água que a gente pode utilizar, isso aí que vai Sim, entrar em isso. extinção. Desculpa, eu esqueci de colocar nessa situação. O que as outras águas vão continuar. Então, vamos lá. Vamos lá. Então, deixa eu passar uma visão para vocês, que é a minha visão, baseada também em estudos e em pesquisa, né? Desde que o mundo é mundo, né? Existe a mesma quantidade de água. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, depende da situação aí, do período, né? O que acontece é exatamente o que o Gabriel falou, a resiliência. Existe um ciclo hidrológico, concorda? Existe um ciclo hidrológico. Esse ciclo ele não muda, certo? A quantidade de água vai permanecer também a mesma. Desde que o mundo é mundo, é assim. O que vai acontecer se não tomarmos as providências cabíveis é exatamente a água potável. Essa a gente pode acabar com ela. E aí, automaticamente, a água vai se tornar peso de ouro, né? Processos caros para tentar purificar essa água, e aí vai se tornar inviável. E automaticamente eu acredito que os seres humanos vão sofrer muito com isso. Vão sofrer muito com isso. Então, a água acabar não vai não. A gente pode acabar com a água potável que a gente consome hoje aí, que é para dessedentação, né, da população humana, de animais, essas coisas assim. Bom, galera, a gente vai dar continuidade, então, na próxima aula. A gente vai entrar um pouco mais a fundo agora no que é a ISO 14000.
quais são os pré-requisitos para se estabelecer a ISO 14000, para buscar a certificação. Gosto. Oi? Gosto. ISO Claro. 9000 bom. Gosto. A gente vai entender aí o que é, então, a ISO 14000, para que serve, como é que ela funciona, o que seria essa certificação, quais os benefícios que ela pode trazer. A gente vai falar também um pouco de ecoeficiência, de produção limpa. E também vamos falar, por exemplo, de planejamento, né? Da utilização eficiente dos recursos naturais, dos sistemas produtivos, das operações e destinações do tratamento de resíduos sólidos e efluentes, desses sistemas produtivos, bem como também a implementação desse sistema ambiental, que a gente só vai conseguir entender ele, como é que ele funciona de fato, quando a gente entender a ISO 14000. Beleza, galera? Professor, Pois não. você pode dar um feedback sobre os trabalhos? Sobre os trabalhos? Isso. O que você queria saber sobre os trabalhos? Professor, Como? como que foi? Como que foi os trabalhos? Então, no modo geral, eu gostei porque, tipo assim, a maioria de vocês conseguiu visualizar, por exemplo, o que as empresas fazem, né, com seus sistemas de gestão ambiental. Algumas pessoas meio que se perdeu no caminho, mas não foi tanto assim também não. Mas eu achei satisfatório, porque esse trabalho foi mais para mostrar para vocês que é uma realidade, as empresas estão buscando isso, certo? E é o futuro, não tem como. A empresa que não se adequar, não vai ter como sobreviver no mercado, não. Porque o diferencial das empresas hoje, por exemplo, é exatamente essa busca aí, né, por novos mercados e através da certificação ISO 14000 e da implementação do SGA. Não tem como, certo? Vai chegar num ponto em que todas elas vão ter que se adequar a essa realidade. Ou o planeta vai acabar, de fato. Ou essa empresa não vai ter uma vida saudável no mercado. Certo? Mais alguém tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Quer fazer uma sugestão? Galera? Todo mundo tranquilo? Então, agradeço a paciência de vocês, certo? Muito obrigado aí pela presença de todos, né? Acredito que a gente está passando por um momento aí meio difícil, né? Com esse problema aí do vírus. A universidade está buscando meios para oferecer a vocês aí os conteúdos que vocês precisam para a formação de vocês. A universidade não está medindo esforços em relação a isso. Vai ter dificuldade, como pegou não só a nossa universidade de surpresa, mas um monte delas de surpresa, né? Então, não é só a gente que está tendo essa dificuldade, são várias instituições de ensino que estão tendo essa dificuldade também, mas a nossa está correndo atrás em melhorar esse processo de levar o conteúdo para vocês, certo? Alguma vai acertar 100%? Não vai acertar, nenhuma vai acertar 100%, então é novidade para todos os professores, porque não é a metodologia da universidade, mas uma coisa eu quero dizer para vocês, é uma experiência nova para nós, também docentes, né? E para vocês, alunos, vão se acostumando, que isso aí vai ser uma nova realidade dentro da educação, certo? Vão se acostumando, vai ser uma nova era da educação, essas aulas remotas, usando aí a tecnologia. Beleza, galera? Muito obrigado a todos. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, para daqui a pouco a gente encerrar então a nossa sala de reunião.
Kleber, eu tive um amigo que ele teve que fechar a empresa dele, porque as tanta exigência ambiental, ele não aguentou, ele não esperava, fizeram exigência, começaram a multar, ele teve que fechar a empresa por conta dessas exigências ambiental. Ele teve que mudar de ramo. Exatamente. A gente vai ver isso provavelmente lá para a próxima aula ou na outra ainda, que é exatamente o planejamento. Planejamento para iniciar uma empresa para uma empresa que já está estabelecida, por exemplo. Vou citar um exemplo aqui, só fazer um feedback. Se você for comprar uma empresa de alguém, quando você compra a empresa, você também compra o ativo e o passivo ambiental dessa empresa. Então, se essa empresa tiver problemas ambientais, quando você adquire ela, você já está comprando o ativo dela ambiental, e como também está comprando o passivo também. Isso aí é uma outra questão que a gente vai desenrolar lá na frente, e tudo isso a ISO 14000 vai explicar para a gente de forma muito bem clara. Beleza, galera? Ô, professor, Pois não. existe sistema de gestão ambiental em empresas do ramo alimentício? Eu vou falar assim, uma empresa assim, de exemplo, igual a Friboi. Existe? Existe. Existe. Você poderia me dar um exemplo de alguma coisa lá dentro que seria? Por exemplo, por que ela tem a certificação ISO 14000? Então, agora vamos começar a pensar o seguinte, olha só. O sistema de gestão ambiental ele está linkado à ISO 14000, tá? Não existe sistema de gestão ambiental sem a certificação ISO 14000 e também não existe certificação ISO 14000 sem o sistema de gestão ambiental. Os dois são linkados, certo? Por exemplo, o boi rastreado. Para a Friboi, por exemplo, alcançar o mercado islâmico, por exemplo, ela teve que buscar certificação e rastrear o boi dela, desde a inseminação artificial até o abate do boi. Entendi. Entendeu? Entendi. Beleza, que eu ainda tenho outra aula de metodologia científica para daqui a pouquinho. Alguém mais quer fazer algum comentário, rapidão? Tranquilo? Beijo no coração de vocês, até a próxima aula. E vai acompanhando lá, vou abrir um fórum lá, um novo fórum para essa aula, e a gente vai discutindo lá, quem tiver pouco dúvida em alguma coisa, a gente vai discutindo lá nesse fórum, beleza? Beleza. Um abraço para vocês. Tá bem. Tchau, tchau. Professor.